no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7. E que esta noite a gente venha aprender com Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Hoje sejam bem-vindos ao culto de libertação, para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu sempre costumo dizer que Deus, se Ele quiser falar com a gente, Ele fala em casa. Até parece que eu estou sendo muito repetitivo quando eu estou pregando. Eu tenho o costume de estar falando isso. Se Deus quiser falar com a gente, Ele fala. Mas se Deus quiser trazer você à casa dEle, Ele vai trazer, porque Ele vai falar com você. Então, se eu não viesse hoje, eu iria saber como o culto estaria? Não ia saber. Então, não só uma vez, mas muitas vezes, tem momentos que a gente está tão ruim, irmãos, que não dá vontade de ir à casa do Senhor. Aí o povo pensa, está em pecado. Calma, não é tudo pecado, irmãos. Às vezes tem um desânimo, uma briga, uma confusão, alguma coisa que entristece a gente. E também pelo dia a dia, o cotidiano, aquele fardo, aquelas lutas. E essas coisas vai te impedir de você chegar na casa do Senhor. E mais uma vez, eu estava no trabalho e eu estava sem um ânimo de vir para a casa do Senhor Jesus. E não, por mim, eu não estaria aqui hoje. Estou sendo bem sincero com Deus, né? E perante a igreja do Senhor. Preciso dizer isto, preciso para edificar a fé dos irmãos e das irmãs. Porque ele disse aquele profeta, né, o Jeremias, desce na casa do oleiro que eu irei falar contigo. E Deus se manifestou, ele vendo aquele homem fazendo ali o vaso e se quebrou nas suas mãos. Deus é Deus de fazer mudança na nossa vida. Eu estava lá, eu tenho uma hora de descanso, eu aproveito meus 30, 40 minutos e pego a Bíblia para ler. Eu peguei, a Bíblia estava fechada no meu colo, estava sentado e no momento não me vinha nenhuma palavra para pregar à noite. Porque o pregador, ele não prega o que ele quer, ele prega o que Deus quer que ele pregue. O que Deus quer que ele fale, ele vai falar, mas vai magoar o irmão. Problema, irmãos. Eu não sou desse de estar passando a mão por cima e se você chorar, se vai ficar com raiva, por mim pode ficar. Porque se Deus quer que a gente faça uma coisa, a gente tem que fazer. A gente está aqui, irmãos, para agradar ao Senhor. Claro que nós vamos amar os nossos irmãos, mas se muitas pessoas não querem ser amados, o que eu posso fazer? O que você pode fazer? Eu estava com a Bíblia aqui, no meu colo e não tinha nenhuma palavra, e eu pensei, já desanimado, não vou para a igreja, quanto mais pregar. Eu meditando sobre a vida, sobre as coisas, porque nem tudo, irmãos, é mar de flores. Muitas vezes nós queremos um apoio do nosso irmão, uma concordância, mas muitas vezes isso não vai acontecer. A gente fica até sentindo assim. A gente faz tanta coisa boa, mas muitas vezes nós não somos reconhecidos. A gente planta ali coisa boa, as pessoas não reconhecem. Eu pensando, refletindo sobre a vida. Aí de repente um rapaz chega, que ele está fazendo um serviço lá no prédio, os elevadores. Ele viu de longe e disse, bença, eu olhei, ele jogou uma paçoca. Obrigado, bença. Irmão, por que o senhor está falando isso? Entenda, porque Deus, ele fala com a gente em todos os momentos que ele quer falar. Se você olhar para o céu, ele pode falar contigo. Se você olhar para o chão, ele pode falar de várias maneiras. Eu estava ali desanimado, não ia para a igreja, não ia pregar, não tinha mensagem, eu não sabia o que fazer. Eu deixei a paçoca do lado e continuei refletindo aqui. E nada de vir a palavra. Nada de descer a inspiração de Deus. E eu a fim de comer a paçoca. Eu disse, não, tem que ler primeiro para depois comer. Come, mas não come, eu vou comer. Aí quando eu comi a paçoca, a palavra me veio rapidinho. A palavra está aqui em Marcos. Aquilo que entra não contamina, mas aquilo que sai contamina. Eu, obrigado, Senhor.
pela tua palavra. Aí você pode dizer, isso é meninice, não é? E Deus vai falar assim, fala. Eu me alegrei, Deus me deu disposição e estou aqui. Você está entendendo como Deus fala de várias maneiras? Nós temos que estar aptos para captar a voz do Senhor. Tem momentos que a gente fica fraco, desanimado, Senhor, eu não vou, eu não posso, eu não consigo, eu estou fraco, não dá para ir. Aí Ele chega para você, fala tão simples, você vai, porque eu vou te mandar você ir. Eu não tenho palavras, mas eu sou a palavra. Você vai falar o que eu quero que você fale, mas Senhor, eu estou desanimado, eu sou a tua força e sou a tua alegria. Você vai! E você vai mesmo, irmãos. Você vai, porque Deus é quem manda. Senhor, eu não sei o que falar, abre a boca que eu te encherei. Aí eu me alegrei com a palavra do Senhor. E se eu não viesse aqui à casa do oleiro, eu não sabia que Deus ia falar tão forte assim hoje. E a palavra falou aqui muito em santidade, santificação, pureza. Aí eu pego a palavra, está falando aqui, ó, de contaminação. Como é que a irmã Simone diz? É forte. Me ignore que eu não sei pregar, não sei falar bonito. Não sei se eu vou chegar até 9h10, 9h15, eu não sei, mas eu vou passar a mensagem do Senhor na minha simplicidade. Porque Deus é simples, irmãos. Como se diz, né? Meia palavra para um bom entendedor já basta. Então Deus já falou no início do culto aqui, já falou, e Ele quer da gente santidade, com as vestes limpas, lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro. Está entendendo, igreja? O recado foi para mim, o recado é para vocês também. E assim a gente vai agradando ao Senhor. Versículo 1. Que diz assim a palavra do Senhor: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comia pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Até aqui. Aonde Jesus ia, Jesus entrava em lugares, Jesus pregava para multidões na dimensão espiritual. E se vocês sabem, a dimensão espiritual, ela cobre a doutrina do homem, os pensamentos do homem, as intenções malignas do homem. A palavra de Deus cobre, eu posso dizer que passa por cima, arrebentando tudo. E houve um momento que diz a Bíblia que os fariseus e os escribas foram fazer uma reunião e foram até Jesus. E a gente vai para Jesus para orar, pedir algo, pedir ajuda, interceder por uma vida, pela igreja, pelos irmãos, pedir uma direção. Mas os escribas e os fariseus, a raça do escriba e do fariseu, não. Eles foram até Jesus para fazer questionamentos, para tentarem acusar Jesus, pegar Jesus em algum erro, mas Jesus não errou. Jesus passou aqui na terra, sofreu muito, mas ele não tinha pecado. Ele ensinou a verdade, ele andava pela verdade e ele deixou o exemplo aqui na terra. E foram até Jesus questionar a seguinte coisa. Disse: ó Senhor,
nós percebemos que os teus discípulos comem, bebem, sem lavar as mãos. Aí Jesus aproveita isso e vai entrar na dimensão espiritual para cobrir os ensinamentos dos escribas. Então, toda pessoa de fora que traz essa tradição do homem, Jesus cobre, Jesus passa por cima, porque a palavra espiritual, ela é maior do que a tradição do ser humano. Os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Por que eles fazem isso? A nossa tradição aqui é lavar as mãos antes de comer. Eles tinham o costume de se aspergir. Ele usava essa água para limpar o copo, que eu já trouxe uma pregação aqui a semana passada. Que os escribas e fariseus, eles eram sempre aparentemente bonitos por fora e sujos por dentro. Quando ele lavava o copo por fora, o prato só embaixo, e a sujeira permanecia. E eles foram questionar a Jesus, porque eles tinham essa tradição. Versículo 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Aí Jesus vai responder. Respondeu-lhes: bem, profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então o coração da humanidade de hoje está perverso, irmãos, está duro. Por mais que a gente pregue a verdade, ele não vai aceitar, ele não vai querer a verdade, porque a verdade traz uma transformação. As trevas, ela não consegue se unir com a luz, porque dá um impacto muito grande. E o Senhor disse: vocês são hipócritas, como disse o profeta Isaías. Vocês somente me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem muitas pessoas que vêm à igreja, honram o Senhor somente com os lábios, porque o coração está muito longe do Senhor Jesus. O meu terno não quer dizer nada, a minha gravata não quer dizer nada, só porque eu louvo, dirijo o culto, ou eu prego, isso não quer dizer nada, porque quem faz isso vai chegar um dia na presença do Senhor, e o Senhor vai dizer: apartem-se de mim, vocês são malditos, eu não vos conheço. Aí as pessoas que fizeram tudo pelos lábios vai questionar ao Senhor naquele dia, vai dizer: Senhor, mas em teu nome eu profetizei, profetizou. Em teu nome eu expulsei demônios, expulsou, mas vocês foram falsos. Apartai-vos de mim. Não se iludam com os dons, porque a gente vai ser salvo não é pelos dons, é pela graça. Se Deus te usa, amém. Se tu louva, amém. Se tu prega, amém. Se evangeliza, amém. Mas vai salvar, ser salvo pela graça. Como diz o apóstolo: e sereis salvos pela graça. Não adianta fazer tudo isso e no final perder a minha salvação. Seus hipócritas, Jesus falou para eles: seus hipócritas, só me honram com os lábios. Todo mundo aqui pode dizer que ama o outro, mas só Deus sabe como está o coração por dentro. Por isso que Deus quer da gente santidade, santidade, santidade. Se limpa para subir naquele dia. Está entendendo o recado de Deus para mim e para você? Não é só com os lábios, com aparência, é com o coração sincero e puro perante ao Senhor Jesus.
É como eu falei, tem gente que abraça, mas com uma faquinha atrás. Está sujo. É fariseu. É hipócrita. Assim diz o Senhor na sua palavra. Ele quer da gente simplicidade e santidade. Se você faz tudo pela pessoa, ela não quer problema, deixa para lá, viva a sua vida. Se ela não quer falar com você, problema, viva a sua vida. Se ela não quer te ajudar, viva a sua vida. O negócio é santidade. Deus está dizendo, não é de lábio, é de coração. É de coração limpo que vai subir. Aleluia, glória a Deus. Porque muitas vezes o coração está tão contaminado. Aí Jesus, tira a mancha, filho, tira a mancha, tira a mancha. Eu te uso, mas tem mancha. Se você se humilhar, Deus vai tirar a mancha, Deus vai tirar a sujeira. Eu estava lá desanimado, triste, não queria vir para o culto. Aí Deus me dá a palavra, você vai. Você não chegou? Não chegou? Chegou, porque Deus quem trouxe, Deus que dá a alegria, você vem ao culto. Aí Jesus deu ensinamento lá, ensinando os escribas e fariseus, vocês são hipócritas. É só de lábio, mas o coração de vocês está tudo longe. Ninguém faz parte comigo, vocês estão de fora. Tem gente que diz que é amigo do pastor, mas é mentiroso. Ui! Irmãos. Tem gente que diz que é teu amigo, mentira. Só de boca. Mas o coração diz assim, desgraçado. Eu quero que tu morra, eu quero que o carro te pegue na BR. Está contaminado o coração. Por isso que Deus traz a gente hoje para ouvir. Tem coração contaminado, mas Ele purifica, Ele é fogo. Ele é fogo que tira a contaminação do meio da igreja. Oh, glória! Irmãos, acontece. Deus vai deixando para a gente ver. Está entendendo a mensagem, meus irmãos? Aí Jesus espiritual cobriu os escribas, os fariseus. E diz o versículo 9: e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Tem gente vivendo na própria doutrina, irmãos. Doutrina do homem. Mas a igreja santa tem a doutrina de Deus. Ele não negocia, ele não troca por nada. Olha, fulano, vai ter isso para tu, mas tu tem que fazer isso. Não faça. Porque a doutrina verdadeira não tem negociação, ela é pura, é santa, é reta, não tem desvio nem para a direita e nem para a esquerda, é sempre para frente que se voa, para frente que se vai longe, está entendendo, irmãos? Por isso que a gente leva o nome de metido, de santão, só quer fazer as coisas certas, e se não for certo, irmãos, onde a gente vai parar? Eu sei que é difícil fazer muitas coisas, mas Jesus disse, sede santo porque eu sou santo. Busque a santidade e não se contamine. Aí Jesus vai dizer aqui no versículo 13, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes. 14, convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouve-me todos e entendei. Olha o que Jesus está dizendo. Nada fora do homem que, entrando nele, possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Aí ele diz, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Aí Jesus entrou em casa, os discípulos ouviram isso, estava perto de Jesus e não entenderam. Andavam com Jesus, comiam com Jesus. Jesus fazia os milagres, os discípulos viam, mas eles não entendiam ainda o mistério. Isso quer dizer que a gente precisa mais, irmão, se aprofundar. Tem gente que tem 30, 40 anos de igreja, mas está raso ainda. É como o pastor falou, tem que descer, tem que buscar, tem que ralar o joelho.
Se o seu joelho está doendo, porque você não ora muito. Eu vou estar calejado. Se deixar eu ali 1 hora eu fico, ele não vai doer. Porque está calejado. Então a gente precisa descer mais, precisamos se humilhar, buscar mais ao Senhor Jesus. É fácil, irmão? Não, mas Ele dá armadura para você. Como o apóstolo diz lá em Efésios 6, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então a gente é forte no Senhor Jesus. Eu sou fraco, mas o Senhor que habita em mim é forte. O Senhor que habita em você, Ele é forte. E você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus entrou em casa, os discípulos, mestre, eu não entendi essa palavra. Vocês não entenderam? Como assim vocês não entenderam? Eles falaram lá que a gente comeu, não lavou a mão e... Aí Jesus vai explicar. Olha, quando vocês comem, vocês mastigam e essa comida vai para um lugar escuso. Aí Jesus na espiritualidade cobriu tudo. Veja que ensinamento poderoso. O que entra não é o que contamina, mas o que sai é o que contamina. O que foi que Jesus disse com isso? É que do coração procedem os maus desígnios. Então dentro da gente existe um velho homem adormecido. Tudo aquilo que é atraído pela nossa cobiça de devasou em fazer, é a gente que está maquinando aqui dentro do nosso coração o desejo da carne. Eva olhava aquele fruto todos os dias. A serpente foi lá, conversou com ela, mas ela estava olhando e ela sentiu o desejo. O capeta não pegou na mão dela e disse, venha, coma isso a pulso. Não, ele mostra o prato. Eu e você cai se você quiser. Aí, ele estava ensinando, não é o que contamina o que entra, mas o que sai. Porque o coração do homem é perverso. É do coração do homem que estão os maus desígnios. Aí ele vai começar a dizer uma série de coisas. Prostituição, lascívia, inveja, ira, disse-me disso, contenda, discórdia, um monte de coisa. Se você estiver aqui em paz comigo e com você, não vai acontecer nada. Deus só vai se alegrar. Mas se você pensar mal de um irmão desse aí, qualquer um que seja, você já está se contaminando. É muito sério, né, irmãos? Aí, irmão, como é que a gente vai viver? Vivendo, mas sem machucar o irmão. Vivendo, sem pensar mal dele, sem espalhar a vida dele por aí. Está se contaminando, é o coração que está sujo. Porque coração santo não faz isso não, irmãos. Faz não. Aí Jesus foi ensinar aos discípulos. Versículo 18. Então lhe disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre. Ele falou da comida aqui, normal, que a gente come, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. 20. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do quê? Do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Aí ele diz, ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Por isso que eu costumo dizer que o salmista Davi, quando ele orava, ele dizia, Senhor, crie em mim um coração puro. Porque se você não orar pedindo isso, você vai ficar ruim. Mas quando você for assim, eu cria em mim um coração puro, transforma a minha mente, transforma o meu caráter, transforma o meu coração. Deus está vendo que você está fazendo esforço e Deus vai fazer uma grande obra dentro do teu coração. Mas agora aquele que está fazendo e não está pedindo, vai ficar sujo até aquele grande dia e vai ser jogado da porta para fora, onde haverá choro e ranger de dentes.